E vamos falar um pouquinho hoje sobre Paulo, né? Finalizando aí o que nós começamos sobre Paulo, tá? Nós falamos sobre Paulo estudante, Paulo pastor, Paulo prisioneiro de Cristo. E ontem era para ser a nossa live falando de Paulo, o homem de oração, tá? E eu acabei indo para a igreja e voltei tarde. Então, hoje nós vamos falar de Paulo, o homem de oração. Para quem não me conhece, eu sou a Luciana Gomes da Silva, sou bacharel em Teologia Pastoral, certificado hebraico, contexto e cultura judaica do Antigo Testamento. E hoje nós vamos finalizar a nossa semana aqui com Paulo. E Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 6, nos versículos... No versículo 18, ele diz que nós devemos orar em todo o tempo no Espírito, para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica também por todos os santos, orando e intercedendo por todos. Paulo nos diz que a oração é a nossa forma de comunicação com o Pai, com o nosso Abba. Orar é comunicarmos com o nosso paizinho, com o nosso Abba. Não há outro meio de chegarmos a Deus sem falarmos com Ele. Precisa haver esse diálogo que não é um monólogo, tá? Nós falamos e também ouvimos Deus. O momento da oração é um momento de diálogo. Você fala, Deus fala. Também nós ouvimos Deus. A oração também é um ato de petição da nossa alma, tá? Que quer falar para o Pai as suas angústias. A nossa alma também clama, tá? Existe esse momento de oração que a nossa alma também clama. A oração é o clamor também da alma. Oração é uma troca de conversas, é uma troca de fardos. Aí eu entrego o meu fardo para o Senhor e o Senhor me entrega o seu alívio. A entrega da oração, ela é sincera, ela precisa ser verdadeira diante de Deus. Boa noite para vocês aqui no Instagram também. A oração também é um ato de submissão. Quando eu oro, eu entendo que existe um Deus maior do que os meus problemas, do que as minhas angústias. Existe um Deus que é maior. E eu posso pedir, e existe também o perigo de pedir mal. Existe o perigo também de pedirmos mal. E a resposta quando nós pedimos mal será não. Deus responde. Deus responde de várias maneiras. Tá? Uma das respostas de Deus é o sim, né? Todos nós gostamos do sim. Sim, pode, olha que beleza. Deus liberando aí as bênçãos sobre a nossa vida é uma maravilha. Mas existe também o não de Deus, tá? Existe o não de Deus. E ele acontece também, tá? E nós podemos pedir, nós podemos ser ouvidos por Deus nas nossas necessidades, esse é o nosso objetivo maior. Hoje eu estava vendo um vídeo do Jonathan Nehmer, que quando ele fala que as 5 coisas que ele fez quando a mãe dele estava no hospital. Ele falou que deu 7 voltas no quarteirão, que clamou e orou sozinho, pediu a Deus misericórdia. E ele fez tantas coisas, tá? Tá falando da armadura de Deus. Paulo, preso, prisioneiro, ele olha aquele soldado, ele começa a descrever ali, a tomar toda a armadura de Deus. Coloca aí um cinto da verdade, coloca aí a couraça da justiça, calça os pés aí com a disposição para o evangelho, usa também o escudo da fé para apagar os dados em chamas do maligno,
Toma também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra. Mas, versículo 18, com toda a oração e súplica. Não funciona só nos vestirmos, nós precisamos praticar, nós precisamos exercer aquilo que nós estamos usando. Não basta colocar um aparato aqui, vai ser uma fantasia se eu me vestir de polícia militar. Eu não sou polícia, eu não sou treinada para isso, não vai funcionar. Mas quando Paulo nos diz para nos vestirmos, ele diz também: se prepare com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Orando em todo o tempo no Espírito. O ato do clamor feito no Espírito, ele vale muito em seus efeitos. Oração, quanto nós temos orado, quanto de tempo nós temos separado aí para oração, tempo precioso com Deus. Precisamos estar atentos na oração. Durante esses dias eu falei muito de estudarmos a palavra de Deus, nos prepararmos, calçada e os pés na disposição, na preparação do Evangelho da Paz, a paz do Senhor nisso. Mas não podemos nos esquecer do segundo passo, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E também tem um terceiro passo, que é vigiando com toda perseverança. Tá? O inimigo não brinca de ser o inimigo das nossas almas. Paulo fala que as nossas lutas não é contra a carne ou sangue que temos que lutar, mas contra principados e poderios, contra os príncipes do mundo deste mundo de trevas, contra exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Quantas situações nós passamos, não sabemos nem de onde vem aquela luta. Ore ao Senhor Deus. Quando Geazi vai dizer para o profeta Eliseu, estão nos cercando. E Eliseu falou assim: olha, que Deus abra os teus olhos para que você veja o exército do Senhor cercando aquele povo. Só na oração que nós podemos ver isso. Só a oração é capaz de nos revelar os exércitos que Deus está lutando por nós. Não tem como caminharmos sem oração, tá? E oração sem pedir nada em troca, isso é amor genuíno. A oração desinteressada. Quando tiram tudo de Jó, Satanás queria ver se ele continuava a adorar a Deus de maneira desinteressada. A Bíblia diz que Jó perdeu os dentes. Perdeu os dentes. Uma doença tão terrível. Não tinha mais nada para ele fazer, não sei se coçar com um caco de telha em cima da cinza lá. E mesmo assim ele continua levantando a sua voz a Deus em adoração. A adoração do nosso coração tem sido desinteressada. Ou nós fazemos campanha, mais campanha, e o final dessa campanha é que Deus me dê uma casa, que Deus me dê isso, que Deus me dê aquilo. Que a adoração que nós temos levantado para Deus é uma adoração de agradecimento pela salvação que Ele já nos deu em Cristo Jesus. Tem um hino aí que fez muito sucesso uns anos atrás, né? Se Deus fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Deus continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, e se fechar também, Ele é Deus. E essa oração de adoração, ela nos ensina dependência. Quando estamos
precisando orar, nós damos um jeito de orar, achamos tempo. Basta vir uma luta na nossa vida que a gente acha tempo. A oração também mostra a nossa pequenez, a nossa necessidade do Senhor, nossa fraqueza diante do Pai, Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Perdoa as nossas ofensas. Opa! É uma conversa de pecador para um Deus santo. Gratidão também tem que estar na nossa lista aí de oração e amor genuíno. A oração é um pedido também de interferência sobrenatural. Quantas vezes Deus já interferiu na minha vida, na sua também, eu tenho certeza, de maneira sobrenatural. Sexta-feira, na igreja, a gente foi para o culto e tinha uma irmã lá que estava fazendo lá, finalizando a campanha. Era uma visitante lá na igreja, e essa irmã, cheia de dons do Espírito Santo de Deus, ela foi chamando o povo. Você que tem vício, você que está precisando de ajuda, e o povo foi lá para frente. Qual que é a nossa necessidade para irmos à frente com Deus? Será que estamos devendo a alguém aí? A nossa necessidade é essa? Qual é a nossa necessidade diante de Deus? Todos nós aqui temos histórias de milagres. Se formos perguntar de milagre, nós temos a história de milagre para contar. Temos histórias para contar. Tem também a oração intercessora. Orai uns pelos outros. A oração, ela precisa ser intercessória, não só pelas minhas causas, mas pela causa do outro. Quantas vezes nós vemos uma pessoa em situação difícil, na rua mesmo? Ore. Ontem, antes de entrar para o culto, tinha um homem na porta e eu parei perto dele, ele estava, parece que tinha bebido. Eu falei com ele, vamos entrar para o culto. Se você não quiser ir hoje, vamos outro momento. Né? A gente está aqui cultuando, tal dia, tal dia. Ele falou, meu coração está muito triste. Se eu entrar ali agora, eu vou chorar demais. Eu perguntei ele. Não, Deus, ele consola o seu coração. Ele falou assim, agora não. Porque eu perdi a minha mãe. Com Covid, a única coisa que eu tinha nesse mundo era minha mãe. As pessoas perdem as estribeiras da vida quando perdem um ente querido. O nosso coração é muito frágil. A nossa vida é muito frágil. E aquele homem não falou que não ia entrar para cultuar Deus, estava bêbado, porque o coração dele estava triste. E ele não sabe que as orações modificam as situações da nossa vida. A oração transforma. A oração modifica o nosso coração, de coração quebrado para coração inteiro diante de Deus. Quantas vezes Deus já nos tirou dessas situações? Nós estamos no mundo e todas as pessoas que nos rodeiam, elas podem sim nos machucar. É normal. Todas as pessoas. A decepção, ela não vem daqueles que estão longe. A decepção, ela vem daqueles que estão perto. E a oração abre esse caminho para Deus nos curar. Jaqueline, a paz do Senhor. A oração abre caminho. Cláudia, a paz do Senhor. A oração abre caminho para Deus nos curar de verdade. Deus, olha essas feridas aqui. Mostra as suas feridas. Só o bálsamo suave do Senhor para nos confortar. Mostra as suas feridas para o Senhor como um médico. Você vai no médico,
que a gente faz com as nossas feridas? Olha, tá doendo aqui, tá doendo aqui. O que o senhor acha que é o problema? A dor começa aqui, vai para lá. Mostre para o Senhor. Mostre para o Senhor as suas feridas, onde começa, onde termina. Mostre para o Senhor as tuas feridas. Tá? Atos, capítulo 16. Anotem aí, depois vocês leem. Atos, capítulo 16, vai falar que Paulo e Silas estavam indo orar. Com certeza em um monte, em algum lugar assim, para nos curar. Ele estava indo orar. De repente, aconteceu em um episódio, apareceu uma mulher, e a mulher começou a falar em voz alta, tá aí o homem de Deus, e ele, cala-te, mulher, e arrumou aquela confusão. Final da história, Paulo e Silas foram parar na prisão. Amém? Paulo e Silas foram parar na prisão. E o objetivo deles de orar? Não foi quebrado. Esse versículo todo mundo gosta de ler. Paulo e Silas cantavam louvores na prisão. Mas um pouquinho antes, o versículo diz que eles foram despidos, eles foram açoitados, eles foram jogados na prisão interior, e foram também amarrados os seus pés no tronco. Cilada de Satanás. Hoje você não vai orar. E ele, o que ele fez? Orou ao Senhor e cantava louvores dentro daquela prisão, nu, açoitado. Nu e açoitado. Quantas vezes nós temos um propósito de orar e qualquer coisinha mínima que seja interrompe a nossa oração, interrompe a nossa ida ao culto. Ah, não vou não, porque eu recebi um telefonema aqui, fiquei chateado. A nossa adoração não pode ser interrompida, nós precisamos adorar de forma desinteressada, ou aqui, no conforto da minha casa, aí, no conforto da sua casa, ou no hospital, Deus nos livre disso, ou no cárcere. Em qualquer situação, a nossa adoração precisa ser desinteressada. Nós precisamos, ao olhar para Paulo e Silas, nós vemos que precisamos crescer muito. Não aguentaríamos 2 chicotadas, a oração não ia funcionar, né? Não importa as circunstâncias, faça chuva, sol, tá? Não pode mudar a nossa trajetória. Eu digo chuva aqui, ó. Tem dia que o nosso coração tá alegre, tá ensolarado, tem dia que o nosso coração tá triste. É normal, tá? Uma cara feia do irmão do lado ali já muda a nossa adoração. O pastor nos colocar de banco, já aconteceu comigo também. O pastor nos colocar de banco à toa, também muda a nossa adoração, a adoração nem sai. Paulo nos ensina em suas cartas sobre a oração, ensina com grande propriedade. Ele era um homem de oração. Paulo nos ensina que a oração também é exigente. Anota isso aí. A oração é exigente. O que é isso? Explica aí, irmão. Como assim? A oração é exigente. Romanos, capítulo 15. Rogo, irmãos, que luteis comigo nas vossas orações. Colossenses 4:12, a oração é um estado de luta que você ajuda também o irmão. Colossenses, capítulo 4:12. Filipenses, Colossenses 4:12. Coríntios 15, Romanos 15:30, né?
que luta sempre por vós em suas orações. Cumprimentai-vos, Epáfras, que é um homem de oração, para que vocês amadureçam e que estejam plenamente seguros em toda a vontade de Deus. A oração exige constância, preparo, fidelidade, perseverança, porque a oração é parte de uma luta, de uma batalha. Também é comunhão, é adoração, é também batalha, intercessão, oração é exigente. E nós não somos uma ilha, não estamos sozinhos no mundo. Nós somos soldados. Pensa bem, é uma linha de soldados. Aqui, Efésios, capítulo 6, é o nosso versículo aqui de hoje, da armadura de Deus. Então, nós estamos ali na frente de batalha. Cada um soldado ali. Eu dependo de você, da sua performance. Se você for muito mal no que você está fazendo, você vai me atrapalhar a lutar também. Nós precisamos ir juntos, caminhando juntos. Lembra daqueles filmes ali que passam na televisão? Eles andam juntos, bem treinados. Eu dependo da performance do meu irmão para prosseguir, da oração dele e orando por ele. Somos participantes da vitória da igreja, de cada irmãozinho ali. E tem a oração também como coletiva, lá na igreja, quando você levanta a mão, vamos abençoar o filho do irmão lá que vai fazer vestibular. Você ora e concorda. A Bíblia diz tudo aquilo que nós concordarmos na terra será concordado também no céu, será ligado no céu. Oração coletiva, abençoando a vida do outro. Levante a mão. Se você que assiste os meus vídeos aí, ore pela minha família, meu esposo, meus filhos. Nós precisamos da cobertura, da oração de vocês. Oração da igreja. Ela é poderosa, ela vale muito. Tá? Oração, o que é oração? Tem um pequeno trecho aqui que diz o seguinte, ó. A oração é o desejo sincero da alma. É um poema de Montgomery. A oração é o desejo sincero da alma. A oração é o enunciado de um amém. No cair de uma lágrima, o evoluir dos olhos tímidos para cima, quando ninguém senão Deus está perto. Isso é oração. Oração é a linguagem mais simples que tem, que todos os lábios podem experimentar. Oração é o clamor mais sublime que atinge a majestade de Deus nas alturas. A oração tem que ser um hábito do crente, porque a sua atmosfera nos motiva. Quantas vezes nós orando ali não queremos nem sair daquela atmosfera de adoração, é como se o céu venha ao nosso encontro. A oração é a voz do pecador que retorna dos seus maus caminhos. É o clamor do pecador. E o que eu tenho para hoje é: Senhor, ensina-nos a orar. Eu não vou nem dizer como Paulo e Silas, mas ensina-nos, Senhor, a orar. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a derramar o nosso coração como o Senhor deseja. Ensina-nos a ter comunhão com o Senhor. Ensina-nos a orar. Eu vou terminando por aqui, trazendo essa mensagem de Paulo como homem de oração. Paulo como homem de oração. Paulo e Silas na prisão continuaram perseverantes em oração. Tá? Lembrando a vocês aqui, finalizando, que falta só 2 dias para a Semana do Líder Evangélico. É um evento que nós vamos fazer, tá? Já está tudo pronto. Para você que não viu, lá no
Luciana Mais Hebraica, aqui no Instagram. Eu coloquei uma postagem lá dos erros de gravação, ficou bem legal, tá? Coloquei para vocês. O Espírito Santo intercede, glória a Deus. E graças a Deus. E essa semana a gente preparou tudo para vocês, tá? Uma mensagem que pode aí mudar o rumo da sua vida, literalmente, tá? Porque o conhecimento que nós aprendemos e praticamos é sabedoria. Não adianta falarmos de oração se não ajoelharmos no chão e orarmos. Precisamos exercitar a nossa oração, a nossa adoração, tá? Foi uma bênção ter vocês aqui durante esses dias, esses 5 olhares sobre a liderança de Paulo. Tinha muito mais coisa para falar de Paulo. Paulo é tremendo, tá? E aí, na próxima semana, a gente vê quais temas a gente vai trazer, tá? Para vocês. Eu sempre trago aqui uma mensagem que edifica, uma mensagem rápida, meia hora do dia de vocês aí, para não tirar muito tempo de vocês, mas que vocês aprendam, tá? Oração, precisa estudar? Precisa. Precisa pregar? Sim. E precisa orar também. A oração deixa o pregador vivo. E o pregador vivo, ele entrega uma mensagem viva. Tá? Então é isso, se inscreva, tá lá na bio do meu Instagram. Se você não viu os stories do Instagram hoje, assista, tá muito legal, tá? Coloquei os erros de gravação lá para vocês. Deus abençoe e até segunda-feira lá no evento. Eu vejo vocês, tá? Tchau. Deus abençoe a vida de vocês e orem uns pelos outros, orem pela vida daqueles que estiveram aqui. Tá? Eu sou grata a Deus pela vida de vocês. Deus é bom. 2 minutinhos antes de começar essa live aqui agora, tá? A minha filha veio aqui, a Larissa, e falou comigo: mamãe, eu tô passando mal. Eu falei com ela: senta no sofá aqui na frente que eu te vejo. A mamãe vai fazer a live rapidinho. E nisso ela levantou e ia em direção ao banheiro, ela vomitou ali. Aí eu fui lá, socorri ela, e ela tá sentada aqui. Assim que eu acabar aqui, ela tá ali se recuperando. Ela comeu alguma coisa, não deu certo. Mas é isso. Nós precisamos estar acobertados de oração, a nossa família. Existe uma batalha espiritual sobre a nossa família também. Nós precisamos estar atentos a isso, tá? Esteja atento. Repreenda todo mal em nome de Jesus Cristo. Tá? As lutas acontecem. Deus cuida de nós. Tá? Eu vou ali cuidar dela, mas já deu certinho, ela já conseguiu tirar para fora aquilo que estava fazendo mal. Tá? Deus abençoe a vida de vocês e conto com a oração de vocês essa semana. Amém. Tá? Deus abençoe.